Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do jornalismo e aprender a ler as notícias com um olhar ainda mais atento. Vamos focar em duas habilidades super importantes, que são quais? Encontrar informações diretas no texto e descobrir aquelas mensagens que estão nas entrelinhas. E aí, vamos aprender? O campo jornalístico é como um grande palco onde diferentes tipos de textos circulam para nos informar sobre o que acontece no mundo. Jornais impressos, sites de notícias, telejornais, podcasts, redes sociais, todos esses são veículos que fazem parte desse campo. Dentro desse campo, encontramos diferentes gêneros jornalísticos e cada um com uma forma e objetivo diferente. Por exemplo, a notícia é um quê? É o relato objetivo de um fato recente. Responde às perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, como e por que aconteceu determinado fato. Enquanto isso, na reportagem, é um texto um pouco mais aprofundado que a notícia, investigando um tema com diferentes fontes e perspectivas. Em uma entrevista, nós temos uma conversa com uma pessoa importante sobre determinado assunto. Em artigos de opinião, temos o quê? Um texto em que o autor expressa um ponto de vista sobre determinado tema, com um argumento que vai ser defendido. Enquanto isso, na crônica, é um texto um pouco mais leve e pessoal, que comenta fatos do cotidiano com um toque de humor e reflexão. Com a chegada da cultura digital, a forma como consumimos notícias mudou muito. As informações circulam rapidamente pelas redes sociais. Aqui nós temos uma prática que é muito comum justamente na cultura digital, que influenciam a produção, a distribuição e o consumo de notícias, tornando tudo mais dinâmico e interativo. Agora vocês precisam saber localizar informações explícitas em textos. Isso significa que vocês precisam ser como detetive das informações claras. Significa encontrar no texto aquilo que está escrito de forma direta. As respostas para as perguntas como: quem fez? Onde aconteceu? Como foi? Estão sempre bem visíveis no texto. Por exemplo, cientistas descobrem nova espécie de peixe na Amazônia. Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Biologia Aquática encontrou um peixe de cores vibrantes e comportamento incomum durante uma expedição no Rio Negro, no Amazonas. A descoberta foi anunciada nesta terça-feira em uma publicação científica. Informações explícitas que podemos localizar nesse texto. O quê? O que foi que aconteceu nesse texto? A descoberta de uma nova espécie de peixe. Quem descobriu? Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Biologia Aquática. Onde foi que ocorreu? No Rio Negro, no Amazonas. E quando? Nesta terça-feira, ou seja, a data que foi publicada esse anúncio. Percebam que essas informações estão claramente escritas no texto. Basta ler com atenção para encontrá-las. Agora vamos para as informações implícitas. A coisa fica um pouco mais desafiadora, porém muito importante, hein? Nós precisamos inferir. Significa concluir algo que não está escrito diretamente no texto, usando as pistas e informações que ele nos dá. É como ler nas entrelinhas, usando raciocínio e o nosso conhecimento de mundo. Exemplo 2. Imagine a seguinte manchete de um trecho de notícia. Após forte chuva, ruas ficam alagadas e um trânsito é interrompido.
A intensa precipitação que atingiu a região central da cidade na tarde de hoje causou transtorno aos motoristas e pedestres. Diversas vias foram bloqueadas devido ao acúmulo de água e o transporte público também sofreu atrasos. Agora, as informações implícitas que podemos inferir, ou seja, deduzir desse texto, são o quê? As consequências negativas da chuva. Embora o texto não diga explicitamente, ou seja, de forma clara, que as pessoas ficaram irritadas ou que houve prejuízos materiais além dos atrasos, e também a interrupção do trânsito, lembra disso? Isso aí sempre dá um problema. A menção, a palavra transtornos, já é uma pista muito importante de tudo isso que aconteceu. Agora vamos ver umas dicas para inferir informações. Primeira, leia atentamente todo o texto, não pule partes. Segunda, preste atenção nas palavras e expressões utilizadas. Elas podem carregar significados implícitos. Terceira, relacione as informações do texto com o seu conhecimento de mundo. O que você já sabe sobre o assunto pode te ajudar a chegar a conclusões. Quarta, procure por pistas, indícios, detalhes e a forma como as informações são apresentadas podem sugerir algo que não está dito diretamente. E o quinto, faça perguntas a si mesmo. Por que o autor escreveu isso? Qual a intenção por trás dessa afirmação? O que essa informação me leva a pensar? A gente sabe que você está ansioso para o Vamos Exercitar. Mas antes, uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito da atividade. Fique ligado na dica É Mais Show! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Informações em texto! Informações em texto. Quem tá animado aí? É isso aí, esse daqui é o Tarcísio. Tarcísio, cachorro que late... Não morde. Não morde? Vocês concordam com isso? Então tá. E ali está a Maria Eduarda. De grão em grão... Galinha enche o papo. A galinha enche o papo. Vocês concordam com isso? Se você aí que está na sala de aula concorda ou discorda, não importa tanto. O que é importante é que para você tirar a sua conclusão, você teve que ir até o texto e tirar uma conclusão. Então você foi ao texto buscar a informação. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Leia o texto e responda. O aumento do uso de smartphones impulsionou o crescimento do jornalismo online. Uma pesquisa recente da Agência Brasil revelou que 75% dos brasileiros acessam notícias diretamente através dos seus celulares. Esse acesso facilitado permite que os leitores se mantenham informados em tempo real sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Além disso, muitas plataformas de notícia oferecem recursos interativos, como vídeos e podcasts, enriquecendo a experiência do usuário. Segundo o texto, qual porcentagem de brasileiros acessa notícias diariamente utilizando seus smartphones? Letra A, 25%. Letra B, 50%. Letra C, 75%. Letra D, 100%. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
E aí, qual é o nosso gabarito? Letra C, 75%. O texto afirma explicitamente. Uma pesquisa recente da Agência Brasil revelou que 75% dos brasileiros acessam notícias diariamente através dos seus celulares. As outras opções apresentam a porcentagem que não são mencionadas nesse trecho. Questão 2. Leia o texto e responda. O podcast Café com Jornalistas, lançado em 2023, rapidamente se tornou um sucesso entre o público jovem. Em formato de bate-papo informal, jornalistas renomados discutem os principais acontecimentos da semana, oferecendo análises aprofundadas e diferentes perspectivas. A praticidade de ouvir o conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar contribuiu para a popularidade do formato, especialmente entre aqueles que buscam se informar enquanto realizam outras atividades. Segundo o texto, o podcast Café com Jornalistas foi lançado em 2023 e se tornou popular entre o público jovem devido explicitamente ao seu formato de bate-papo e implicitamente a letra A falta de notícias em outros formatos. Letra B, a presença de celebridades no programa. Letra C, facilidade de acesso e consumo durante outras atividades. Letra D, crítica negativa de outros veículos de comunicação. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra C, facilidade de acesso e consumo durante outras atividades. O texto afirma explicitamente que o sucesso se deve ao formato de bate-papo. Implicitamente, nós temos a frase: a praticidade de ouvir o conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar contribuiu para a popularidade do formato, especialmente entre aqueles que buscam se informar enquanto realizam outras atividades, especialmente entre o público jovem com rotina agitada. Questão 3. Leia o texto e responda. A proliferação de notícias falsas nas redes sociais tem gerado grande preocupação entre os profissionais do jornalismo. A facilidade com que informações não verificadas se espalham online representa um desafio para a credibilidade das fontes jornalísticas tradicionais. Muitos veículos de comunicação têm investido em ferramentas de checagem de fatos e em reportagens que buscam
desmistificar conteúdos enganosos. Essa batalha pela verdade exige um olhar crítico dos leitores e um compromisso ético por parte dos produtores de conteúdo. Ao afirmar que a proliferação de notícias falsas representa um desafio para a credibilidade das fontes jornalísticas tradicionais, o texto implicitamente sugere que, letra A, as notícias falsas são mais confiáveis que as notícias jornalísticas. Letra B, a credibilidade das fontes jornalísticas tradicionais já foi totalmente perdida. Letra C, as notícias falsas podem levar as pessoas a duvidarem da veracidade das notícias produzidas por veículos de comunicação estabelecidos. Letra D, os profissionais do jornalismo não estão preocupados com a disseminação de notícias falsas. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra C. As notícias falsas podem levar as pessoas a duvidarem da veracidade das notícias produzidas por veículos de comunicação estabelecidos. A frase "desafio para a credibilidade" implica que a confiança nas fontes jornalísticas tradicionais está sendo colocada em questão devido à disseminação das informações nada confiáveis, ou seja, a fake news. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Dominar as habilidades de localizar informações explícitas e inferir informações implícitas é fundamental para se tornar um leitor crítico e consciente do mundo ao seu redor, especialmente no universo dinâmico e cheio de nuances do jornalismo digital. Continuem praticando a exploração das notícias, em que um olhar mais investigativo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!